Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Ano 4, fevereiro de 1861. Penúria dos Médiuns. Embora aparecido há pouco tempo, o Livro dos Médiuns já provoca em várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas, como aconselhamos fazê-lo. Mas nos escrevem que estão detidos pela penúria de médiuns. Por isso, cremos dever dar alguns conselhos sobre os meios de supri-la. Um médium, e sobretudo um bom médium, sem contradita, é um dos elementos essenciais de toda a Assembleia que se ocupa de espiritismo, mas estar-se-ia em erro crendo-se que, na sua falta, não há nada a fazer senão cruzar os braços ou suspender a sessão. Não partilhamos de nenhum modo a opinião de uma pessoa que comparou uma sessão espírita sem médium a um concerto sem músicos. Há, em nossa opinião, uma comparação muito mais justa. É a do Instituto, de todas as sociedades sábias, que sabem utilizar o seu tempo sem terem constantemente diante deles os meios de experimentação. Vai-se ao concerto para ouvir a música. É, pois, evidente que, se os músicos estão ausentes, faltou o objetivo. Mas numa reunião se vai, ou pelo menos deve-se ir, para se instruir. A questão é saber se pode fazê-lo sem médium. Seguramente, para aqueles que vão a essas espécies de reuniões com o único objetivo de ver os efeitos, o médium é tão indispensável quanto o músico no concerto. Mas para aqueles que procuram, antes de tudo, a instrução, que querem aprofundar as diversas partes da ciência, na falta do instrumento experimentador, tem mais de um meio para supri-lo. É o que vamos tentar explicar. Diremos primeiro que se os médiuns são comuns, os bons médiuns, na verdadeira acepção da palavra, são raros. A experiência prova, cada dia, que não basta possuir a faculdade mediúnica para ter boas comunicações. Vale mais, pois, abster-se de um instrumento do que tê-lo defeituoso. Certamente para aqueles que, nas comunicações, procuram mais o fato do que qualidade, e que o assistem mais para se distraírem do que para se esclarecerem, a escolha do médium é bastante indiferente, e aquele que produzir o mais será o mais interessante. Mas nós falamos daqueles que têm um objetivo mais sério e veem mais longe. É a estes que nos dirigimos, porque estamos certos de sermos por eles compreendidos. Por outro lado, os melhores médiuns estão sujeitos a intermitências mais ou menos longas, durante as quais a suspensão, total ou parcial, da faculdade medianímica, sem falar das numerosas causas acidentais que podem, momentaneamente, privar de seu concurso. Acrescentamos igualmente que os médiuns completamente flexíveis, aqueles que se prestam a todos os gêneros de comunicações, são mais raros ainda. Têm geralmente aptidões especiais das quais importa não desviá-los. Vê-se, pois, que, a menos que possam ser substituídos, isso pode ocorrer no momento em que menos se espera, e seria deplorável que, em semelhante caso, se estivesse obrigado a interromper os trabalhos. O ensino fundamental que se vem procurar nas reuniões espíritas sérias, sem dúvida, é dado pelos espíritos. Mas que fruto um aluno retiraria das lições do mais hábil professor, se, de sua parte, não trabalhasse, se não meditasse sobre o que ouviu? Que progressos faria a sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe preparar o seu trabalho e poupar-lhe a pena de pensar? Nas assembleias espíritas, os espíritos preenchem dois papéis. Uns são os professores que desenvolvem os princípios da ciência, elucidam os pontos duvidosos, ensinam sobretudo as leis da verdadeira moral. Os outros são os sujeitos de penúria dos médiuns observação e de estudo, que servem de aplicação. Dada a lição, sua tarefa termina e a nossa começa. É a de trabalhar sobre o que nos foi ensinado, a fim de melhor apreender, de melhor agarrar-lhe o sentido e a importância. É a fim de nos deixar o ócio de fazer o nosso dever, que se nos perdoe esta comparação clássica, que os espíritos suspendem algumas vezes as comunicações. Eles querem bem nos instruir, mas com uma condição, que os secundemos pelos nossos esforços. Deixam de repetir, sem cessar, a mesma coisa inutilmente. Se não são escutados, eles se retiram para dar o tempo de reflexão. Na ausência de médiuns, uma reunião que se propõe outra coisa além de ver manobrar um lápis
tem 1000 meios de utilizar o seu tempo de maneira proveitosa. Limitamo-nos a indicar, sumariamente, alguns, reler e comentar as antigas comunicações, das quais um estudo mais aprofundado fará melhor apreciar o valor. Objetando-se que isso seria uma ocupação fastidiosa e monótona, diríamos que não se deixe de ouvir um belo trecho de música e poesia, que depois de ter escutado um eloquente sermão, gostar-se-ia de poder lê-lo maduramente e com reflexão. Que há certas obras que são relidas 20 vezes, porque cada vez nelas se descobre alguma coisa de novo. Aquele que não é tocado senão pelas palavras, se aborrece de ouvir somente 2 vezes a mesma coisa, fosse ela sublime. Necessita de algo novo para interessá-lo, ou melhor, para diverti-lo. Aquele que pensa num sentido maior. Está tocado pelas ideias mais do que pelas palavras. É porque gosta de ouvir ainda o que vai até o seu espírito sem se deter no ouvido. E segundo, contar os fatos dos quais tem conhecimento, discuti-los, comentá-los, explicá-los pelas leis da ciência espírita, examinando-lhe a possibilidade ou a impossibilidade, ver o que tem de provável ou de exagero, ter em conta na imaginação e a superstição, etc. Terceiro, ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, assim como todas as obras sobre o Espiritismo. Pensamos que nos desculpem aqui citar as nossas próprias obras, o que é bastante natural, uma vez que estão escritas para isso. De resto, não é de nossa parte senão uma indicação, e não uma recomendação expressa. Aqueles a quem não conviria, estão perfeitamente livres para deixá-las de lado. Longe de nós a pretensão de crer que não se possa fazer melhor e nem tão bem, cremos apenas que a ciência ali está, até este dia encarada de maneira mais completa do que em muitas outras, e que respondem a um maior número de perguntas e objeções. É a esse título que a recomendamos. Quanto ao seu mérito intrínseco, só o futuro lhe será o grande juiz. Daremos um dia um catálogo lógico das obras que trataram, direta ou indiretamente, da ciência espírita, na antiguidade e nos tempos modernos, na França ou no exterior, entre os autores sacros ou profanos, quando tivermos reunidos os elementos necessários. Esse trabalho é naturalmente muito longo, e estaríamos muito reconhecidos às pessoas que quisessem nolo facilitar, fornecendo documentos e indicações. Quarto, discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas. Recomendamos a esse respeito a obra do Sr. de Mirville e a do Sr. Louis Figuier, que são as mais importantes. O primeiro é rico em fatos do mais alto interesse e áuridos em fontes autênticas. Só a conclusão do autor é contestável, porque ele não vê por toda a parte senão demônios. É verdade que o acaso o serviu segundo os seus gostos, colocando-lhe sobre os penúria dos médiuns olhos aqueles que poderiam melhor servi-lo, ao passo que lhes escondeu os inumeráveis fatos que a própria religião olha como a obra dos anjos e dos santos. A história do maravilhoso nos tempos modernos, pelo Sr. Figuier, é interessante sob outro ponto de vista. Há também fatos longamente e minuciosamente narrados que aí se encontram, não se sabe bem porquê, mas que é bom conhecer. Quanto aos fenômenos espíritas, propriamente ditos, ocupa a parte menos considerável de seus 4 volumes. Ao passo que o Sr. de Mirville explica tudo pelo diabo, que outros explicam tudo pelos anjos, o Sr. Figuier, que não crê nem nos diabos, nem nos anjos, nem nos espíritos bons ou maus, explica tudo, ou crê tudo explicar, pelo organismo humano. O Sr. Figuier é um sábio. Ele escreve seriamente e se apoia sobre o testemunho de alguns sábios. Pode-se, pois, olhar-se o livro como a última palavra da ciência oficial sobre o espiritismo, e essa palavra é a negação de todo o princípio inteligente fora da matéria. Estamos tristes de que a ciência seja posta a serviço de uma causa tão triste. Ela, porém, não é disso responsável. Ela que desvenda sem cessar as maravilhas da criação e que escreve o nome de Deus sobre cada folha, sobre a asa de cada inseto.
Os culpados são aqueles que se esforçam em persuadir em seu nome de que, depois da morte, não há mais esperança. Os espíritas verão, pois, por esse livro, em que se reduzem os raios terríveis que devem aniquilar as suas crenças. Aqueles que o medo de um fracasso poderia abalar, serão fortalecidos vendo a pobreza dos argumentos que lhes são opostos, as contradições sem número que resultam da ignorância e da falta de observação dos fatos. Sob esse aspecto, essa leitura pode lhe ser útil, não fosse senão para poder dele falar com mais conhecimento de causa, o que não o faz o autor a respeito do Espiritismo, que ele nega sem tê-lo estudado, pelo único motivo que ele nega toda força extra-humana. Não é de se temer o contágio de semelhantes ideias. Elas carregam consigo o seu antídoto, a repulsa instintiva do homem pelo nada. Proibir um livro é provar que se o teme. Nós convidamos a ler o do Sr. Figuier. Se a pobreza dos argumentos contra o Espiritismo é manifesta nas obras sérias, sua nulidade é absoluta nas diatribes e artigos difamatórios onde a raiva impotente se trai pela grosseria, pela injúria e pela calúnia. Seria dar muita honra a semelhantes escritos, lê-los em reuniões sérias. Nada tem a refutar nem a discutir, por consequência, nada para aprender. Não há senão que desprezá-los. Vê-se, pois, que, fora das instruções dadas pelos Espíritos, há ampla matéria para um trabalho útil. Acrescentaremos mesmo que serão ráuridas nesse trabalho numerosos elementos de estudo para submeter aos Espíritos, pelas perguntas às quais, inevitavelmente, darão lugar. Mas, se for preciso, pode-se suprir a ausência momentânea de médiuns, e seria errado disso induzir que se pode passar indefinidamente sem eles. Não é preciso, pois, nada negligenciar para se proporcionar isso. O melhor para uma reunião é tomá-los em seu próprio seio, e querendo-se bem reportar-se ao que dissemos a esse respeito, em nossa última obra, páginas 306 e 307, ver-se-á que o meio é mais fácil do que se crê. Carta sobre a Incredulidade, Revista Espírita, fevereiro de 1861. Continuação e fim. Vede número de janeiro de 1861, página 15. Desde que o homem existe sobre a terra, existem os espíritos, e, desde então também, os espíritos se manifestaram aos homens. A história e a tradição formigam de provas a esse respeito. Mas, seja porque uns não compreendessem os fenômenos dessas manifestações, seja porque outros não ousassem divulgá-las, de medo da prisão ou da fogueira, seja que esses fatos fossem levados à conta da superstição ou do charlatanismo pelas pessoas muito prevenidas, ou que tinham interesse em que não se fizesse à luz, seja enfim porque fossem levadas à conta do demônio por uma outra classe de interesses. É certo que, até estes últimos tempos, esses fenômenos, embora bem constatados, não tinham ainda sido explicados de modo satisfatório, ou que, pelo menos, a verdadeira teoria não tinha ainda penetrado no domínio público, provavelmente porque a humanidade ainda não estava madura para isso, como para muitas outras coisas maravilhosas que se cumprem em nossos dias. Estava reservado à nossa época ver eclodir no mesmo meio século o vapor, a eletricidade, o magnetismo animal, eu entendo, pelo menos, como ciências aplicadas, e, enfim, o espiritismo, o mais maravilhoso de todos, quer dizer, não só a constatação material da nossa existência imaterial e da nossa imortalidade, mas ainda o estabelecimento de relações materiais, por assim dizer, e constantes entre o mundo invisível e nós. Quantas consequências incalculáveis não devem nascer de um acontecimento tão prodigioso? Mas, para não falar senão daquilo que, atualmente, mais impressiona a generalidade dos homens, da morte, por exemplo, não a vemos reduzida ao seu verdadeiro papel de acidente natural, necessário, eu diria mesmo feliz, e perdendo assim todo o seu caráter de acontecimento doloroso e terrível, uma vez que, para aquele que a suporta, ela é um momento do despertar, uma vez que, desde o dia seguinte da morte de um ser querido, nós outros que ficamos, podemos continuar as nossas relações íntimas no passado. Não há de mudança senão as nossas relações materiais.
Não o vemos mais, não o tocamos mais, não ouvimos mais a sua voz, mas nós continuamos a trocar com ele os nossos pensamentos, como quando vivo, e, frequentemente, muito mais frutuosamente para nós. Que resta, depois disso, de tão doloroso? E, acrescentando-se ao que precede, essa certeza de que não estamos mais separados dele senão por alguns anos, alguns meses, alguns dias talvez, tudo isso não é feito para transformar em um simples acontecimento útil, aquele que, até hoje, com quase poucas exceções, os mais decididos não podiam encarar sem medo e que, certamente, faz o tormento incessante de toda essa existência de muitos homens. Mas eu me afastei do assunto. Antes de te explicar a prática muito simples das comunicações, eu gostaria de tentar te dar uma ideia da teoria fisiológica que me foi dado fazer. Eu não a dou por certa, porque não havia ainda explicada pela ciência. Mas me parece, pelo menos, que deve ser alguma coisa próxima disso. O espírito age sobre a matéria tanto mais facilmente quanto ela esteja disposta de um modo mais próprio para receber a sua ação. É por isso que não age diretamente sobre toda a espécie de matéria, mas poderia agir indiretamente, se encontrasse entre essa matéria e ele certas substâncias de uma organização graduada que colocam os dois extremos em relação, quer dizer, a matéria mais bruta em relação com o espírito. Assim é que o espírito carta sobre a incredulidade de um homem vivo, desloca blocos de pedras muito pesados, os configura, os coordena com outros e deles forma um todo que chama uma casa, uma coluna, uma igreja, um palácio, etc. Foi o homem-corpo que fez tudo isso. Quem ousaria dizê-lo? Sim, foi ele que fez isso, como é uma pena que escreve esta carta. Mas eu volto, porque me sinto ainda indo à deriva. Como o espírito se põe em relação com o pesado bloco que ele quer deslocar? Por meio da matéria escalonada entre ele e o bloco. A alavanca põe o bloco em relação com a mão. A mão põe a alavanca em relação com os músculos. Os músculos colocam a mão em relação com os nervos. Os nervos metem os músculos em relação com o cérebro. E o cérebro coloca os nervos em relação com o espírito. A menos que não haja ainda uma matéria mais delicada, um fluido que coloca o cérebro em relação com o espírito. Qualquer que seja, um intermediário de mais ou de menos, não infirma a teoria. Que o espírito agisse de primeira ou de segunda mão sobre o cérebro. Trata-se sempre de muito perto, de sorte que, retomando a coloque em relação com o reverso, ou antes em sua ordem natural, eis o espírito agindo sobre uma matéria extremamente delicada, organizada pela sabedoria do Criador de maneira própria a receber diretamente, ou quase diretamente, a ação de sua vontade. Essa matéria, que é o cérebro, age por meio de suas ramificações que chamamos os nervos, sobre uma outra matéria menos delicada, mas que ainda bastante para receber a ação desta, e que são os músculos. Os músculos imprimindo movimento à parte sólida, que são os ossos do braço e da mão, enquanto que as outras partes do vigamento ósseo, recebendo a mesma ação, servem de ponto de apoio ou escora. A parte óssea, quando não é ainda bastante forte por si mesma ou bastante extensa para agir diretamente, multiplica a sua força com a ajuda da alavanca, e eis o pesado bloco inerte, obedecendo documente à vontade do espírito que, sem essa hierarquia intermediária, não teria nenhuma ação sobre ele. Procedendo do mais para o menos, eis os menores fatos do espírito explicados, do mesmo modo que procedendo no sentido contrário, vê-se como o espírito pode chegar a transpor as montanhas, secar os lagos, etc. E em tudo isso, o corpo desaparece quase no meio da multidão de instrumentos necessários, e entre os quais não faz senão desempenhar o primeiro papel. Eu quero escrever uma carta. O que me é necessário fazer? Colocar uma folha de papel em relação com o meu espírito, como ainda há pouco o colocava como bloco de pedra. Substituo a alavanca pela pena e a coisa está feita. Eis a folha de papel repetindo o pensamento do meu espírito, como, ainda há pouco, o movimento impresso ao bloco manifestava a sua vontade.
Se meu espírito quer transmitir mais diretamente, mais instantaneamente, seu pensamento ao teu, e que nada a isso se oponha, tais como a distância ou a interposição de um corpo sólido, sempre por meio do cérebro e dos nervos, ele põe em movimento o órgão da voz que, ferindo o ar de diversas maneiras, produz certos sons variados e convencionados representando o pensamento, os quais vão repercutir em teu órgão auditivo que o transmite ao teu espírito, por meio de teus nervos e de teu cérebro. É, sempre, o pensamento manifestado e transmitido por uma série de agentes materiais, graduados e interpostos entre seu princípio e seu objeto. Se a teoria que precede é verdadeira, parece-me que nada é mais fácil agora senão explicar o fenômeno das manifestações espíritas, e particularmente da escrita mediúnica, a única que nos ocupa neste momento. Sendo a substância física idêntica entre todos os espíritos, seu modo de ação sobre a matéria deve ser o mesmo para todos. Só o seu poder pode variar de graus. A matéria dos nervos. Carta sobre a incredulidade estando organizada de modo a poder receber a ação de um espírito. Não há razão para que ela não possa receber a ação de um outro espírito, cuja natureza não difere da do primeiro. E uma vez que a substância de todos os espíritos é da mesma natureza, todos os espíritos devem estar aptos a exercer, não diria a mesma ação, mas o mesmo modo de ação sobre a mesma substância, todas as vezes que eles se colocam na medida de poder fazê-lo. Ora, é o que acontece na evocação. O que é a evocação? É o ato pelo qual um espírito, titular de um corpo, pede um outro espírito, ou, muito simplesmente, lhe permite servir-se de seu próprio órgão, de seu próprio instrumento, para manifestar o seu pensamento ou a sua vontade. O espírito titular não abandona por isso o seu corpo, mas pode bem neutralizar, momentaneamente, sua própria ação sobre o órgão da transmissão, e deixá-la assim à disposição do outro que não pode, todavia, dele se servir, senão quanto apraza ao primeiro permiti-lo, em virtude deste axioma do direito natural de que cada um deve ser senhor de si mesmo. Entretanto, é necessário dizê-lo bem. Ocorre no espiritismo como nas sociedades humanas, que esse direito de propriedade não é sempre escrupulosamente respeitado pelos senhores espíritos, e que mais de um médium se encontrou, mais de uma vez, muito surpreso por ter dado hospitalidade a hóspedes que não convidara e ainda menos desejara. Mas está aí um dos 1000 pequenos desagrados da vida, que é necessário suportar, tanto mais que, na espécie, tem sempre um lado útil, não fosse senão com o fim de nos provar, ao mesmo tempo que são a prova mais manifesta da ação de um espírito estranho sobre o nosso órgão, nos fazendo escrever coisas que estávamos longe de prever ou que não estamos de nenhum modo ciosos de ouvir. Contudo, isso não ocorre aos médiuns, senão em seu início. Quando estão formados, isso não ocorre mais, ou, pelo menos, não se deixam mais prender nisso. Cada um está apto para ser médium? Naturalmente, isso deveria ser em graus diferentes, todavia, como com aptidões diversas. Está aí a opinião do Sr. Kardec. Há médiuns escreventes, médiuns videntes, médiuns audientes, médiuns intuitivos, quer dizer, os médiuns que escrevem, que são os mais numerosos e mais úteis. Os médiuns que veem os espíritos, outros que os ouvem e conversam com eles como com os vivos. Estes são raros. Outros que recebem os pensamentos do espírito evocado em seu cérebro e os transmitem pela palavra. Um médium possui raramente várias dessas faculdades ao mesmo tempo. Há ainda médiuns de um outro gênero, quer dizer, cuja presença somente em um lugar qualquer permite aos espíritos aí se manifestarem, seja por um ruído, tais como as pancadas, seja pelo movimento dos corpos, tal qual o deslocamento de uma mesinha, o erguimento de uma cadeira, de uma mesa ou de qualquer outro objeto. Foi por esse meio que os espíritos começaram a se manifestar e a revelar a sua existência. Ouviste falar das mesas girantes e da dança das mesas. Disso riste, e eu também. Pois bem, foram os primeiros meios que os espíritos empregaram para atrair a atenção.
Foi assim que se reconheceu a sua presença, depois do que, com a ajuda da observação e do estudo, chegou-se a descobrir nos homens faculdades até então ignoradas, por meio das quais se pode entrar em comunicação direta com os espíritos. Tudo isso não é maravilhoso? E todavia, isso não é senão natural. Somente, eu o repito, estava reservado à nossa época de fazer a descoberta e a aplicação dessa ciência, como de muitos outros segredos maravilhosos da natureza. Agora, para se pôr em relação com os espíritos, ou pelo menos para ver se está apto para fazê-lo pela escrita, toma-se uma folha de papel branco e um lápis que marque bem, colocando-se em posição de escrever. É sempre bom começar dirigindo uma prece a Deus. Carta sobre a incredulidade depois, evoca-se um espírito, quer dizer, roga-se-lhe consentir em se comunicar conosco e nos fazer escrever. Depois espera-se, sempre na mesma posição. Há pessoas que têm a faculdade medianímica de tal modo desenvolvida que escrevem tudo do início. Outras, ao contrário, não veem essa faculdade se desenvolver nelas senão com o tempo e a perseverança. Neste último caso, renova-se a sessão cada dia, e para isso 1/4 de hora basta. É inútil nisso passar mais tempo, mas, tanto quanto possível, é necessário renová-la todos os dias, sendo a perseverança uma das primeiras condições de sucesso. É necessário também fazer a prece e a evocação com fervor. Repeti-la mesmo algumas vezes durante o exercício. Ter uma vontade firme, um grande desejo de vencer e, sobretudo, nenhuma distração. Quando uma vez se conseguiu escrever, estas últimas preocupações tornam-se inúteis. Quando se deve logo escrever, sente-se ordinariamente um ligeiro estremecimento na mão, precedido algumas vezes de um ligeiro adormecimento da mão e do braço, algumas vezes mesmo de uma leve dor nos músculos do braço e da mão. Esses são sinais precursores e quase sempre certos de que o momento do sucesso não está longe. É algumas vezes imediato, de outras vezes se faz ainda esperar de 1 ou vários dias, mas jamais tarda muito. Somente para ali chegar é necessário mais ou menos tempo, o que pode variar de um instante a 6 meses, mas eu repito, 1/4 de hora de exercício por dia basta. Quanto aos espíritos que podem ser evocados, para essas espécies de exercícios preparatórios, é preferível dirigir-se ao seu espírito familiar que está sempre ali e não nos deixa nunca, ao passo que os outros espíritos podem ali não estar senão momentaneamente e não mais se encontrar no momento em que os evocamos, e estar então, por uma causa qualquer, na impossibilidade de atender ao nosso chamado, o que ocorre algumas vezes. O espírito familiar, que confirma até certo ponto a teoria católica do anjo guardião, não é, entretanto, inteiramente tal como nolo representa o dogma católico. É muito simplesmente o espírito de um mortal que viveu como nós, mas que está sempre mais avançado que nós e nos é, por consequência, infinitamente superior em bondade e em inteligência, que cumpre aí uma missão meritória para ele, proveitosa para nós, e nos acompanha assim neste mundo e no outro, até que seja chamado para uma nova encarnação, ou até que nós mesmos, chegados a um certo grau de superioridade, sejamos chamados a cumprir, na outra vida, uma missão semelhante junto de um mortal, menos avançado do que nós? Tudo isto, meu caro amigo, entra maravilhosamente, como vês, nas nossas ideias de solidariedade universal. Tudo isto em nos mostrando esta solidariedade estabelecida de todos os tempos e funcionando constantemente entre o mundo invisível e nós, nos prova, certamente, que não é uma utopia de concepção humana, mas bem uma das leis da natureza, que os primeiros pensadores que a pregaram não a inventaram, mas somente a descobriram, e que, enfim, estando nas leis da natureza, ela está chamada fatalmente a se desenvolver nas sociedades humanas, apesar das resistências e dos obstáculos que poderão ainda lhe opor os seus cegos adversários. 1. Por pouco que os fatos mais naturais, mas ainda não explicados, se prestem a maravilhoso, cada um sabe com que agilidade a zombaria dele se apodera e com que audácia os explora.
Está aí, talvez, ainda um dos maiores obstáculos à descoberta e, sobretudo, à vulgarização da verdade. Carta sobre a incredulidade. Não me resta mais senão te falar da maneira de evocar. É a coisa mais simples. Não há para isso nenhuma forma cabalística, nenhuma fórmula obrigatória. Tu te diriges ao Espírito nos termos que te convém. Eis tudo. Para te fazer melhor compreender, todavia, a simplicidade da coisa, vou dizer-te a fórmula que eu mesmo emprego. Deus Todo-Poderoso. Permiti ao bom anjo, ou ao espírito de um tal, preferindo-se evocar um outro espírito, de se comunicar comigo e de me fazer escrever. Ou bem ainda, em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao meu bom anjo, ou ao espírito de, se comunicar comigo. Agora, queres saber o resultado da minha própria experiência? Ei-lo. Depois de mais ou menos 6 semanas de exercícios infrutíferos, um dia senti minha mão tremer, se agitar e traçar de repente com o lápis caracteres informes. Nos exercícios seguintes, esses caracteres, embora sempre ininteligíveis, se tomaram mais regulares. Eu escrevia linhas e páginas com a rapidez de minha escrita comum, mas sempre ilegíveis. De outras vezes, eu traçava rúbricas de todas as espécies, pequenas, grandes, algumas vezes de todo o papel. Algumas vezes eram linhas direitas, ora de alto a baixo, ora atravessadas. De outras vezes eram círculos, ora grandes, ora pequenos, e algumas vezes tão repetidos uns sobre os outros, que a folha de papel ficava toda enegrecida pelo lápis. Enfim, depois de um mês de exercício mais variado, mas também o mais insignificante, comecei a me aborrecer e pedi ao meu espírito familiar para me fazer traçar letras, ao menos se não pudesse me fazer escrever palavras. Eu obtinha então todas as letras do alfabeto, mas não pude obter mais. Nesses intervalos, minha mulher, que sempre teve o pressentimento de não possuir a faculdade medianímica, se decidiu entretanto tentá-la, e ao cabo de 15 dias de espera, se pôs a escrever correntemente e com uma grande facilidade. Mas, mais feliz do que eu, ela o fazia muito corretamente e muito legivelmente. Um dos nossos amigos conseguiu, desde o segundo exercício, a rabiscar como eu, mas isso foi tudo. Não nos desencorajamos por isso. Estamos convencidos de que é uma prova e que, cedo ou tarde, nós escreveremos. Não é preciso senão a paciência, é fácil. Numa outra carta, eu te entreterei com as comunicações que recebemos por minha mulher, e que, bastante singulares por si mesmas, são sobretudo muito concludentes pela existência dos espíritos. Temos bastante por hoje. Tinha a te fazer uma exposição que, se bem que muito sumária, entretanto, pode abarcar o conjunto da teoria espírita. Isto bastará, eu o espero, para excitar a tua curiosidade e, sobretudo, despertar o teu interesse. A leitura das obras especiais às quais isto vai te dispor fará o resto. Esperando a obra prática da qual te falei, enviarei muito proximamente a obra filosófica intitulada O Livro dos Espíritos. Estuda, lê, relê, experimenta, trabalha e, sobretudo, não desanimes nunca. A coisa vale a pena. Carta sobre a incredulidade. E, além disso, não prestes atenção aos risos. Já há muitos que não riem mais, se bem que estejam ainda na posse de todos os órgãos que lhe serviam há algum tempo. A ti e até breve. Canu. Conversas familiares de Além Túmulo, Revista Espírita, fevereiro de 1861. O suicídio de um ateu. O Sr. J.B. D., evocado a pedido de um de seus pais, era um homem instruído, mas imbuído ao último grau de ideias materialistas, não crendo nem em sua alma, nem em Deus. Afogou-se voluntariamente há 2 anos. 1. Evocação. R. Eu sofro, sou condenado. 2. Fomos rogados a vos chamar da parte de um de vossos parentes que deseja conhecer a vossa sorte. Quereis nos dizer se a nossa evocação vos é agradável ou penosa? R. Penosa. 3. A vossa morte foi voluntária? R. Sim. Nota. O espírito escreveu com extrema dificuldade.
A escrita era muito grande, irregular, convulsiva e quase ilegível. No seu início, mostra cólera, quebra um lápis e rasga o papel. 4. Tende mais calma. Todos nós rogamos a Deus por vós. R. Eu sou forçado em acreditar em Deus. 5. Que motivo pôde vos levar a vos destruir? R. Aborrecimento da vida sem esperança. Nota. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se escapar da infelicidade a todo preço. Com o Espiritismo, o futuro se abre e a esperança se legitima. O suicida não tem, pois, mais objetivo. Bem mais, reconhece-se que, por esse meio, não se escapa de um mal senão para cair em um outro que é 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já arrancou tantas vítimas à morte involuntária. Estão, pois, errados, e são sonhadores aqueles que procuram, antes de tudo, o fim moral e filosófico. São culpáveis aqueles que se esforçam em acreditar por sofismas científicos e supostamente em nome da razão, essa ideia desesperadora, fonte de tantos males e de crimes, que tudo acaba com a vida. Serão responsáveis, não só pelos seus próprios erros, mas de todos os males dos quais tiverem sido a causa. 6. Quisestes escapar às vicissitudes da vida? Com isso ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Porque o nada não existe. 7. Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação, o melhor que puderdes. Eu sofro por estar obrigado a crer em tudo o que negava. A minha alma está como num braseiro, ela está horrivelmente atormentada. Conversas familiares de além-túmulo. 8. De onde vos vieram as ideias materialistas que tinhais quando vivo? Numa outra existência, eu fui mau, e o meu espírito estava condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante a minha vida. Também me matei. Nota. Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se, frequentemente, como pode haver materialista, uma vez que, tendo já passado pelo mundo espírita, dever-se-ia ter dele a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada, como castigo a certos espíritos que conservaram o seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. A Terra, é preciso que não se esqueça, é um lugar de expiação. Eis porque ela encerra tantos maus espíritos encarnados. 9. Quando vos afogastes, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes naquele momento? Nenhuma. Era o nada para mim. Vi depois que, não tendo cumprido a minha pena, sofri toda a minha condenação, e a irei ainda muito sofrer. 10. Agora estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura. Ai de mim, não sou senão muito atormentado por isso. 11. Tornastes a ver a vossa mulher e o vosso irmão? Não. 12. Por que isso? Por que reunir os nossos tormentos? Exila-se na infelicidade, não se reúne senão na felicidade. Ai de mim. 13. Ficaríeis satisfeito em rever o vosso irmão, que poderíamos chamar aqui ao vosso lado? Não, eu estou muito baixo. 14. Por que não quereis que o chamemos? É que ele não é feliz, ele não mais do eu. 15. Temeis a sua visão. Entretanto, isso poderia vos fazer bem? Não, mais tarde. 16. Vosso parente me pede para vos perguntar se assististes ao vosso enterro e se ficastes satisfeito com o que ele fez nessa ocasião. Sim. 17. Desejais lhe dizer alguma coisa? Que se ore um pouco por mim. 18. Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhais quando vivo. Teríeis alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? Os infelizes. Possam crer em uma outra vida. É o que posso desejar-lhes de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição. Isso os faria refletir muito. Evocação do irmão do precedente, professando as mesmas ideias, mas Quião se suicidou. Embora infeliz, é mais calmo. Sua escrita é limpa e legível. 19. Evocação.
possa o quadro de nossos sofrimentos vos ser uma lição útil e vos persuadir de que existe uma outra vida onde se expiam as suas faltas, a sua incredulidade. 20. Vós e o vosso irmão que acabamos de chamar vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Conversas familiares de além túmulo 21. Estais mais calmo do que ele. Poderíeis nos dar uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Sobre a terra não sofreis em vosso amor próprio, em vosso orgulho, quando sois obrigado a convir com os vossos erros? O vosso espírito não se revolta ao pensamento de vos humilhar diante daquele que vos demonstrou que estais no erro? Pois bem, o que credes que sofre o espírito que, durante toda uma existência, persuadiu-se de que nada existe depois dele, que ele tem razão contra todos? Quando de repente se encontra em face da estrondosa verdade, ele é aniquilado, humilhado. A isso vem se juntar o remorso por ter podido, por tanto tempo, esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável. Não encontra nem calma, nem repouso. Não reencontrará um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus, o tocar, porque o orgulho se apodera de tal modo do nosso espírito, que o envolve inteiramente, e é preciso ainda muito tempo para se desfazer dessa vestimenta fatal. O que não é senão as preces de nossos irmãos que pode nos ajudar a dele nos desembaraçarmos. 22. Quereis falar dos vossos irmãos vivos ou em espírito? De uns e de outros. 23. Enquanto conversávamos com o vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Ela não estará perdida. Se ele recusa a graça agora, isso lhe virá, quando estiver em estado de recorrer a esta divina panaceia. O resultado dessas duas evocações, sendo transmitido à pessoa que nos pedira para fazê-las, recebemos dela a resposta seguinte: Não podeis crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemo-los perfeitamente. Sobretudo, a escrita do primeiro tem uma analogia marcante com aquela que tinha quando vivo, tanto melhor que, durante os últimos meses que passou conosco, ela era brusca e indecifrável. Nela se encontra a mesma forma das pernas das letras do parágrafo e de certas letras, principalmente os D, F, O, P, Q, T. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais surpreendente. Para nós, a analogia é perfeita, senão que está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade que negava tão formalmente outrora. Estamos perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus nisso será glorificado pela vossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos, espíritos ou viventes, com isso se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente. Com a diferença imensa do ateu ao crente, reconhecemos o seu caráter, o seu estilo, as suas formas de frases. Uma palavra, sobretudo, nos surpreendeu, é a de panaceia. Era a sua palavra habitual. Ele a dizia e repetia a todos e a cada instante. Comuniquei essas duas evocações a várias pessoas que se surpreenderam com a sua veracidade. Mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, gostariam de respostas ainda mais categóricas. Que o Sr. D, por exemplo, precisasse o lugar onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de qual maneira fez isso, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderíeis evocá-lo de novo e, nesse caso, poderíeis dirigir-lhe as perguntas seguintes: onde e quando se cumpriu o seu suicídio? Quanto tempo ele permaneceu sob a água? Em que lugar seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil e religiosa foi procedida a sua inumação, etc. Consenti, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente a estas perguntas que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Espero que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira.
a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade que deve ocorrer nesse dia, etc. Reproduzimos esta carta por causa de um fato de identidade que ela constata. A ela, conversas familiares de além-túmulo juntamos a resposta que demos, para a instrução de pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Bem, as perguntas que pedis para serem dirigidas de novo ao espírito de vosso sogro são, sem dúvida, ditadas por uma louvável intenção, a de convencer incrédulos, porque, em vós, não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, mas um mais perfeito conhecimento da ciência espírita vos faria compreender que elas são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para responder categoricamente ao Senhor vosso padrasto, ignorais sem dúvida que não se governa os espíritos à vontade. Eles respondem quando querem, como querem e, frequentemente, como podem. A sua liberdade de ação é ainda maior do que quando vivos, e têm mais meios para escaparem ao constrangimento moral do que se poderia exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são aquelas que eles dão espontaneamente, por sua própria vontade, ou que nascem de circunstâncias, e é, na maioria do tempo, em vão que se procure provocá-los. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós? É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode olhar como supérfluas e tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Ele poderia responder, como frequentemente fazem outros espíritos em semelhante caso: por que me perguntar coisas que sabeis? Acrescentarei mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra deve lhe tornar mais penosas as procuras desse gênero. É absolutamente como se quisesse constranger um enfermo que pode, com dificuldade, pensar e falar, a contar detalhes de sua vida. Isso seria seguramente faltar à consideração que se deve em sua posição. Quanto ao resultado que esperais, seria nulo, estejais disto persuadido. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior, por isso mesmo que são espontâneas e que nada podia colocar sobre o caminho. Se os incrédulos com elas não estão satisfeitos, não o estariam mais. Talvez menos ainda, por perguntas previstas e que poderiam suspeitar de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer. Elas veriam com seus olhos o Senhor, vosso sogro em pessoa, e se diriam um joguete de alucinação. O que há de melhor a fazer com eles é deixá-los tranquilos e não perder seu tempo com discursos supérfluos. Não há senão que lamentá-los, porque não aprenderão senão muito depressa, às suas custas, o que custa por ter recusado a luz que Deus lhes enviava. É contra estes, sobretudo, que Deus faz manifestar-se a severidade. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis de fazer essa evocação, no mesmo dia em que recebesse a vossa carta. As evocações não se fazem assim com uma varinha. Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além do mais, um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária. Que esse médium esteja disponível no momento dado. Que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas as circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder, e que importa de conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. Revista Espírita, fevereiro de 1861. 1. Num mundo superior, como Júpiter ou outro, o espírito encarnado tem a lembrança de suas existências passadas, como no estado errante? R. Não. Do momento em que o espírito reveste um envoltório material, ele perde a lembrança de suas existências anteriores. Entretanto, o envoltório corpóreo em Júpiter é muito pouco material e, por essa razão, o espírito não é mais livre? R. Sim, mas ele é o bastante para apagar, no espírito, a lembrança do passado. Então, os espíritos que habitam Júpiter e que se comunicaram conosco se encontravam, naqueles momentos, num estado de sono? R. Certamente. Naquele mundo, o espírito, sendo muito mais elevado, compreende bem melhor Deus e o universo, mas o seu passado é apagado no mesmo instante,
porque tudo isso obscureceria a sua inteligência. Ele não se compreenderia mais a si mesmo. Seria o homem da África, o da Europa, o da América, o da Terra, de Marte ou de Vênus. Não se lembraria mais, e é ele mesmo o homem de Júpiter, inteligente, superior, compreendendo Deus, eis tudo. Nota: se o esquecimento do passado é necessário num mundo avançado, como o é Júpiter, com mais forte razão deve sê-lo no nosso mundo material. É evidente que a lembrança das nossas existências precedentes traria uma deplorável confusão nas nossas ideias, sem falar de todos os outros inconvenientes que foram assinalados a esse respeito. Tudo o que Deus faz traz a marca da sua sabedoria e da sua bondade. Não nos cabe criticá-lo, quando mesmo não lhes compreendêssemos o objetivo. 2. A senhorita Eugenie, um dos médiuns da sociedade, oferece uma particularidade notável e de certo modo excepcional. É a prodigiosa volubilidade com a qual escreve e a prontidão incrível com que os espíritos, os mais diversos, se comunicam por seu intermédio. Há poucos médiuns com uma tão grande flexibilidade. A que se prende isto? R. Essa causa se prende antes ao médium do que ao espírito. Este escreveria por um outro médium que iria menos depressa, pela razão de que a natureza de um instrumento não seria mais a mesma. Assim, há médiuns desenhistas, outros que são mais aptos à medicina, etc. Segundo a mediunidade, o espírito age. É, pois, uma causa física antes do que uma causa moral. Os espíritos se comunicam tanto mais facilmente por um médium, que tenha neste último uma combinação mais rápida de seu próprio fluido com o do espírito. Presta-se, mais do que outros, à rapidez do pensamento, e o espírito disso se aproveita como aproveitais de uma viatura rápida quando estáis apressados. Esta vivacidade de um médium é toda física. Seu próprio espírito nisto não está por nada. As qualidades morais de um médium não têm influência. R. Elas o têm uma grande sobre as simpatias dos espíritos, porque é necessário que saibais que alguns têm uma tal antipatia por certos médiuns, que não é senão com a maior repugnância que se comunicam por eles. São Luís. Revista Espírita, fevereiro de 1861. Ditados espontâneos obtidos ou lidos na sociedade por diversos médiuns. O ano de 1860. Médium, Senhora Costel. Falarei da necessidade filosófica em que se encontram os espíritos de, frequentemente, refletir sobre a sua conduta, levar, enfim, ao estado de seus cérebros o mesmo cuidado que cada um toma com o seu corpo. Eis um ano terminado. Que progresso trouxe no mundo intelectual? De muito grande, de muito sérios resultados, sobretudo na ordem científica. A literatura, menos feliz, não teve senão fragmentos, detalhes encantadores. Mas, como uma estátua mutilada que se encontra enterrada e que se admira, lamentando o conjunto de sua beleza, a literatura não oferece nenhuma obra séria. Na França, ordinariamente, ela caminha à frente das outras artes. Este ano foi ultrapassada pela pintura que floresce, gloriosa, acima das escolas rivais. Por que esse tempo de parada entre os nossos jovens escritores? A explicação é fácil. Falta-lhes o sopro generoso que inspira as lutas. A indiferença pesa sobre eles. Folheiam-nos, são criticados, não são discutidos apaixonadamente como no meu tempo em que a luta literária dominava quase todas as preocupações. Depois, não se improvisa um escritor, e é pouco o que cada um faz. Para escrever são necessários longos e profundos estudos. Eles faltam absolutamente à vossa geração, impaciente com o dia e preocupada, antes de tudo, com o sucesso fácil. Eu termino admirando a marcha ascensional da ciência e das artes e lamentando a ausência do generoso impulso nos espíritos e nos corações. J. Rousseau. Nota: esta comunicação, obtida espontaneamente, prova que os espíritos que deixaram a Terra se ocupam ainda com o que aqui se passa, que se interessam e seguem o movimento do progresso intelectual e moral. Não é das profundezas infinitas do espaço que poderiam fazê-lo. É necessário, para isso, que estejam entre nós, no nosso meio,
e testemunhas invisíveis do que se passa. Esta comunicação e a seguinte foram dadas na sessão da sociedade do dia 28 de dezembro, onde havia a questão do ano que se findava e aquele que ia começar. Por conseguinte, estava muito a propósito. O ano de 1861, o ano que se extingue, viu progredir sensivelmente as crenças espíritas. Foi uma grande felicidade para os homens, porque isso os retém um pouco na borda do abismo que ameaça engolir o espírito humano. O ano novo será melhor ainda, porque verá sérias mudanças materiais, uma revolução nas ideias, e o espiritismo não será esquecido, crede-o bem. Ao contrário, a ele se agarrará como a uma pedra de salvação. Eu pedirei a Deus para bendizer a vossa obra e fazê-la progredir. São Luís nota. Numa sessão íntima, um outro médium teve espontaneamente sobre o mesmo assunto a comunicação seguinte: o ano que vai se abrir contém em suas dobras as maiores coisas. A reação vai moderar na armadilha que lhe estendeu. Por que pensais que a terra se cobre de vias férreas e de que o mar se entreabre à eletricidade se não for para difundir a boa nova? O verdadeiro, o bom, o belo serão, enfim, compreendidos por todos. Não vos canseis, pois, os verdadeiros espíritas, porque a vossa tarefa está marcada na obra da regeneração. Felizes aqueles que a souberem cumprir. Leon J., irmão do médium. Sobre o mesmo assunto, por um outro médium. A mudança é de toda necessidade. O progresso é a lei divina. Parece que foi lançado nestes últimos anos mais que outros. Relativamente a 1860, 1861 será magnífico. E pálido olhando-se 1862, porque quereis partir, caros irmãos. E quando uma vez o sopro divino fazir a locomotiva, não há mais descarrilhamento possível. Leon X. Comentário sobre o ditado publicado sob o título de O Despertar do Espírito. Numa comunicação que o Espírito Jorge ditou à Senhora Gostei e que foi publicada na revista de 1860, página 332, sob o título de O Despertar do Espírito, foi dito que não há relações amigáveis entre os espíritos errantes, que aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Essa teoria causou, sobre muitas pessoas, uma impressão tanto mais penosa, porque os leitores da revista consideram esse espírito como elevado e admiraram a maioria de suas comunicações. Se essa teoria fosse absoluta, estaria em contradição com o que foi dito, tão frequentemente, que no momento da morte, os espíritos amigos vêm receber o novo que chega, ajudam-no a se livrar dos seus laços terrestres e o iniciam, de algum modo, na sua nova vida. De um outro lado, se os espíritos inferiores não se comunicam com os espíritos mais avançados, eles não poderiam se melhorar. Tentamos refutar essas objeções num artigo da revista de 1860, página 342, sob o título de Relações Afetivas dos Espíritos. Mas eis o comentário que, a nosso pedido, o próprio Georges deu à sua comunicação. Quando um homem, surpreendido pela morte nos seus hábitos materialistas de uma vida que nunca lhe deixou tempo para se ocupar de Deus, quando, tudo palpitando ainda das angústias e dos medos terrestres, ele chega ao mundo dos espíritos, parece um viajante que ignora a língua e os costumes do país que visita. Mergulhado na perturbação, é incapaz de se comunicar e compreender nem as suas próprias sensações, nem as dos outros. Erra envolvido de silêncio, então sente germinar, eclodir e se desenvolver lentamente, pensamentos desconhecidos, e uma nova alma floresce na sua. Chegado a este ponto, a alma cativa sente cair em seus laços, e, como um pássaro entregue à liberdade, ela se lança para Deus, lançando um grito de alegria e de amor. Então pressente ao seu redor os espíritos dos parentes, dos amigos purificados que, silenciosamente, acolheram a sua chegada entre eles. São em pequeno número aqueles que podem, logo depois da libertação do corpo, comunicar-se com os seus amigos reencontrados. É necessário ter o mérito,
e não são senão aqueles que cumpriram gloriosamente as suas últimas migrações que estão, desde o primeiro momento, bastante desmaterializados para gozarem desse favor que Deus concede como recompensa. Apresentei uma das fases da vida espírita. Não entendi generalizar e, como se vê, não falei senão do estado dos primeiros instantes que se seguem à morte. E esse estado pode durar mais ou menos muito tempo, segundo a natureza do espírito. Depende de cada um abreviá-lo em se desligando dos laços terrestres da vida corpórea, porque não é senão o agarramento às coisas materiais que impede de gozar da felicidade da vida espírita. George nota: nada é mais moral do que essa doutrina, porque ela mostra que nenhum dos gozos que a vida futura nos promete pode ser obtido sem merecê-lo, que a própria felicidade de rever os seres que nos são caros e de conversar com eles pode ser adiada. Em uma palavra, que a situação na vida espírita, em todas as coisas, é o que a fazemos pela nossa conduta na vida corpórea. Os 3 tipos. Continuação. Nota: nos 3 ditados seguintes, o espírito desenvolve cada um dos 3 tipos que ele esboçou no primeiro. Vede o N9 de janeiro de 1861, página 29. E que era no vosso mundo, aqui embaixo, o interesse, o egoísmo e o orgulho abafam a generosidade, a caridade e a simplicidade. O interesse e o egoísmo são os 2 maus gênios do financeiro e do bem-sucedido. O orgulho é o vício daquele que sabe, e sobretudo daquele que pode. Quando um coração verdadeiramente pensador examina esses 3 vícios horrendos, ele sofre. Porque, estejais bem seguros disso, o homem que medita sobre o nada e a maldade desse mundo é ordinariamente um homem cujos sentimentos e instintos são delicados e caridosos. E, vós o sabeis, os delicados são infelizes, disse La Fontaine, que me esqueci de pôr ao lado de Molière. Só os delicados são infelizes, porque eles sentem. Hamlet é a personificação dessa parte infeliz da humanidade, que chora e que sofre sempre, e que se vinga vingando Deus e a moral. Hamlet teve vícios vergonhosos para punir em sua família: o orgulho e a luxúria, quer dizer, o egoísmo. Essa alma terna e melancólica, aspirando à verdade, se deslustra ao sopro do mundo, como um espelho que não pode mais refletir o que é bom e o que é justo. E essa alma tão pura verteu o sangue de sua mãe e vingou a sua honra. Hamlet é a inteligência impotente, o pensamento profundo lutando contra o orgulho estúpido e contra a impudicícia materna. O homem que pensa e vinga um vício da terra, qualquer que seja, é culpado aos olhos dos homens, e, frequentemente, não o é diante de Deus. Não credes que quero idealizar o desespero? Já fui bastante punido. Mas há tais nevoeiros diante dos olhos do mundo. Nota: o espírito, pedindo-lhe para dar a sua apreciação sobre La Fontaine, do qual vem de falar, acrescentou: La Fontaine não é conhecido que não são conhecidos Corneille e Racine. Conheceis apenas os vossos literatos, e os alemães, entretanto, conhecem Shakespeare, como Goethe. La Fontaine, para retornar ao meu assunto, é o francês por excelência, escondendo a sua originalidade e a sua sensibilidade sob os nomes de Esopo e de Alegre Pensador. Mas, estejais seguros disso, La Fontaine era um delicado, como vô-lo disse há pouco. Vendo que não era compreendido, afetou essa bonomia que chamais falsa. Em vos sós, Dias teria sido alistado no regimento dos falsos homens. A verdadeira inteligência não é falsa, mas, frequentemente, é preciso uivar com os lobos, e foi o que perdeu La Fontaine, na opinião de muita gente. Não vos falo de seu gênio. Ele é igual, se não for superior, ao de Molière. Guy, Dom Juan, para retornarmos ao nosso pequeno curso de literatura muito familiar, é como já tive a honra de vos dizer, o tipo mais perfeitamente pintado do nobre corrompido e blasfemador. Molière elevou-o até o drama, porque efetivamente a punição de Dom Juan não deveria ser humana, mas divina. É pelos golpes inesperados da vingança celeste que caem essas cabeças orgulhosas.
O efeito é tanto mais dramático e mais imprevisto. Eu disse que Dom Juan era um tipo, mas, verdadeiramente dizendo, é um tipo raro, porque, em realidade, vêem-se poucos homens dessa têmpera, porque quase sempre são todos frouxos. Entendo a classe dos embotados e dos corrompidos. Muitos blasfemam. Poucos, eu vos asseguro, ousam blasfemar sem medo. A consciência é um eco que lhes rejeita a sua blasfêmia, e escutam-na tiritantes de medo, mas riem diante do mundo. É o que se chamam hoje os fanfarrões do vício. Essa espécie de libertinos é numerosa em vossa época, mas estão longe de serem os filhos de Voltaire. Molière, para voltar ao nosso assunto, sendo o mais sábio autor e observador mais profundo, não somente castigou os vícios que atacam a humanidade, mas castigou também aqueles que ousam dirigir-se a Deus. Thurinda. Até o presente vimos dois tipos. Um, generoso e infeliz. O outro, feliz segundo o mundo, mas bem miserável diante de Deus. Resta-nos ver o mais feio, o mais ignóbil, o mais repelente, quero dizer, Tartufo. Na antiguidade, a máscara da virtude era já horrenda, porque, sem estar depurada pela moral cristã, o paganismo tinha também virtudes e sábios, mas, diante do altar do Cristo, essa máscara é mais hedionda ainda, porque é a do egoísmo e da hipocrisia. O paganismo talvez teve menos tartufos do que a religião cristã. Explorar o coração do homem sábio e bom, gabá-lo em todas as suas ações, enganar as pessoas confiantes por uma aparente piedade, impelir a profanação até receber a Eucaristia com o orgulho e a blasfêmia no coração. Eis o que faz Tartufo, o que fez e o fará sempre. Ó vós, homens imperfeitos e mundanos, que condenais um princípio divino e uma moral sobre-humana, porque quereis abusar deles, sois cegos quando confundis os homens e esse princípio, quer dizer, Deus e a humanidade. É porque esconde as suas torpezas sob um manto sagrado que Tartufo é hediondo e repelente. Maldição sobre ele, porque ele maldizia então quem se fizesse perdoar. Ele meditava a traição quando pregava a caridade. Gérard de Nerval. A harmonia. Médium, Sr. Alfred Didier. Frequentemente vistes em certas regiões, particularmente na Provence, as ruínas dos grandes castelos. Um torreão fortificado se levanta algumas vezes no meio de uma imensa solidão, e seus restos tristes e melancólicos nos reportam a uma idade onde a fé era talvez ignorante, mas a arte e a poesia se elevaram com essa mesma fé tão ingênua e tão pura. Estamos, como vedes, em plena Idade Média. Frequentemente tendes pensado que o autor dessas muralhas desmanteladas, o elegante capricho de uma castelã fizera correr cordas harmoniosas que se chamavam a harpa de Eole? Ah! Quão depressa que o vento os faz tremer, desapareceram o torreão, castelã, harmonia. Essa harpa de Eole embalava o pensamento dos trovadores e das senhoras. Era com um religioso recolhimento que era escutado. Tudo acaba sobre a vossa terra, a poesia aí raramente desce do céu, e passa logo. Nos outros mundos, ao contrário, a harmonia é eterna, e o que a imaginação humana pode inventar não se iguala com essa constante poesia que não só está nos corações dos espíritos puros, mas também em toda a natureza. René de Provence.